Olá pessoal, fazer esse vídeo aqui só para atualizar vocês em relação à guerra. Então muita gente aqui no Brasil está imaginando que a guerra já terminou ou está perto de terminar. E é exatamente o contrário, porque se a gente for lembrar, pessoal, lá no dia 24 de fevereiro, a Rússia entrou nessa situação militar, que eles chamam de Operação Militar Especial, eles nem chamam de guerra, né? Porque para eles não é uma guerra, é uma operação que eles têm aí por objetivo defender o Donbass, né, que é a região onde você tem Donetsk e Luhansk. Então, você tem a situação de que esse objetivo que eles anunciaram lá no dia 24 de fevereiro está para se cumprir. O problema é a reação do Ocidente, é a reação da OTAN, porque a OTAN ela já prometeu nos últimos dias reforçar sua presença no leste da Europa. Então, especula-se que o objetivo deles é atacar a Crimeia, que desde 2014 pertence à Rússia, porque a gente teve ali um plebiscito onde os habitantes da região resolveram aderir de volta à Rússia, né? Porque se a gente for lembrar, a Crimeia era da Rússia lá na época da União Soviética, porém teve uma questão muito polêmica ali envolvendo Khrushchev, né? Ainda na época da União Soviética, em que ele passou a Crimeia para a Ucrânia, né? Mas isso é uma questão muito longa, a gente pode falar disso outro dia. E tem um vídeo aqui no canal que a gente fala disso. Bom, pessoal, então, essa reação da OTAN, se ela for realmente muito forte nos próximos dias ou nas semanas que nós temos aí pela frente, podem agravar o conflito, né? Então, pessoal, o que acontece é que esse conflito ele pode se estender. Tem uma situação que vem acontecendo, que as pessoas especulam é que a Rússia ela tem esse acordo de proteção dessas repúblicas que declararam independência, né, Donetsk e Luhansk, porque a Rússia estaria interessada nas fontes de gás que existem ali naquela região. Bom, de qualquer forma, pessoal, toda aquela região do leste do Mar Negro, né, ela está completamente controlada pela Rússia, né? O Mar de Azov está controlado, a região do Donbás está praticamente protegida, só existem ali algumas forças remanescentes da Ucrânia, mas que os próprios ucranianos reconhecem que não tem chance de manter. Bom, pessoal, além disso, a gente tem uma situação que é o seguinte, o espraiamento das tensões. Por quê? A Suécia e a Finlândia, elas estavam com as suas adesões travadas à OTAN. Mas a Turquia, que era o único, na verdade, empecilho para que a Suécia e a Finlândia pudessem entrar na OTAN, a Turquia resolveu mudar de ideia e agora vai aceitar a entrada das duas, né? Então já se especulava que a Turquia estivesse, na verdade, negociando alguma coisa. O que a gente sabe então é que a Turquia agora aceita e Suécia e Finlândia vão então entrar na OTAN. Isso pode ter o efeito de exercer mais pressão sobre a Rússia, principalmente a Finlândia, porque faz uma fronteira de mais de 1.000 quilômetros com a Rússia. Bom, uma outra situação, pessoal, que tem se mostrado bastante potencial assim de muita atenção é que a Lituânia, que é uma ex-república soviética que faz parte já da OTAN junto com Estônia e Letônia, a Lituânia ela deseja fechar as passagens férreas, né, ou seja, as passagens de ferrovias da Rússia para Kaliningrado, que é uma terra que pertence à Rússia, só que fica fora do território contíguo da Rússia, né? Ou seja, você tem a Rússia, você tem os países bálticos e você tem Kaliningrado. Kaliningrado, então, pessoal, é regido pela Rússia. Então, o que acontece? Se Kaliningrado for, então, impedida de receber, então, mantimentos da Rússia, isso pode agravar a situação, né? A própria Alemanha, né, que é um país aí que antes da guerra não tendia muito a querer esse conflito, né? Tentou negociar com a Rússia, né? Junto com a França ali, né? Teve bastante intermediação. O que aconteceu foi que o Olaf Scholz hoje, né? O chanceler alemão, até alertou, né? Os lituanos de que se eles continuarem nessa campanha de fechar a passagem para Kaliningrado pode ter consequências graves, né? Então a situação pode ficar mais tensa ainda, mais preocupante. Bom, você tem além disso, pessoal, o gás, né, que vem aumentando de forma exorbitante, né? Você tem ali um preço muito mais alto. Os europeus estão sofrendo, na Inglaterra, na Alemanha, em vários países você já tem muitos protestos em relação ao custo de vida que vem aumentando. E aí, pessoal, você tem tudo isso acontecendo porque tem todas as questões de sanções contra a Rússia e a Rússia também anunciou que não iria mais fornecer gás em troca do pagamento de euros em dólares, porque não é
vantajoso para a Rússia por causa dos próprios embargos. Então ela resolveu fazer isso em troca do próprio rublo, né? E o rublo vem só se valorizando. Então quem pensa que a Rússia, a economia derreteu, se engana, porque a moeda ela está mais forte do que antes da guerra, né? Mesmo com as sanções, porque a Rússia já há algumas semanas vem com o rublo mais valorizado ainda, né? Então você tem aí o rublo chegando em alguns dias aí a 54 rublos por dólar, né? Só lembrar que antes da guerra era uma paridade ali de 74, 75, 76 rublos. Com as sanções subiu, né, o dólar e aí o rublo se desvalorizou, chegou ali a quase 120 rublos por dólar, mas hoje a situação é completamente diferente, né? Então as sanções ocidentais elas não destruíram a economia russa. E a Rússia ela nacionalizou muitas empresas que estavam atuando lá dentro do seu país. Essas empresas saíram, né, tiraram suas marcas, mas muitas plantas produtivas ficaram e o governo russo nacionalizou e prometeu que vai entregar isso para os nacionais que queiram aí encaminhar essas produções, né? Então, pessoal, essa situação bastante aí intrincada, né? Você tem uma situação bastante complexa que tem vários pontos de tensão, pessoal. Então está longe de terminar. Hoje a Rússia ela resolveu se retirar ali da região da Ilha das Cobras, né? Que não é um ponto territorialmente significativo, mas era estratégico. Mas o que aconteceu, esse ponto aí fica no oeste ali do Mar Negro. A Rússia resolveu se retirar. A Ucrânia está recebendo armamentos dos ocidentais, então provavelmente por isso que a Rússia então percebeu que não valeria a pena o risco continuar por ali, né? Então provavelmente vai tirar essas tropas e vai fortalecer mais ainda ali a parte leste, né? Então, pessoal, esses aí são alguns pontos aí dessa situação. Então está longe de terminar e nós aqui sofremos com isso porque se nós não temos um governo que consegue atuar por meio de estoques estratégicos, seja nos combustíveis ou nos alimentos, nós vamos sofrer as consequências, porque os preços mundiais aumentam, né, dos alimentos, dos combustíveis, e nós aqui sem proteção vamos sentir o peso disso, né? O governo poderia muito bem combater esses efeitos que vêm de fora se tivesse estoques estratégicos de alimentos, de combustível também, né? Então o diesel ele não aumentaria tanto, a gasolina não aumentaria tanto, e nós poderíamos passar muito mais tranquilos por isso. Mas como nós não temos isso, a gente tem essa situação aí de que nós vemos os preços subindo, né, sem parar. E aí a inflação já está afetando muita gente, né? Então, pessoal, essas são todas as consequências, esses são alguns pontos, então continue se informando sobre essa guerra. Tinha esses pontos aqui para falar, para alertar vocês que essa guerra está longe de terminar, pessoal, e podemos ter consequências piores aí, né? Torcer para que não aconteça, mas é uma possibilidade. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui, até a próxima.